Oi! Bom, a gente já fez aqui, né, o melhores livros do ano de 2025, agora a gente tudo é um balanço, né? A gente precisa falar sobre os piores livros de 2025. Mas assim, eu separei esse vídeo em algumas categorias, três na verdade. Primeiro eu quero falar sobre os livros que eu abandonei, que eu nem cheguei a terminar, porque infelizmente não estavam funcionando pra mim. Depois eu vou falar sobre alguns livros que eles não foram ruins, mas eles foram decepções. Livros que eu tava esperando alguma coisa específica, eu tinha alguma expectativa, e eles acabaram sendo menos daquilo que eu achava que eles seriam. E depois, por último, eu vou falar realmente dos livros que eu não gostei nem um pouquinho. Tá, então vamos começar com os livros que eu abandonei. Eu acho que alguns desses aqui vocês já vão reconhecer de outros vídeos, principalmente que esse aqui eu já falei algumas vezes, que é o Silo. O Silo, pra mim, era um livro que eu tava com muita expectativa. É uma história que é legal, porque eu já vi a série e a série é maravilhosa. Só que eu já disse algumas vezes pra vocês, eu acho que o livro, ele não soube manter um ritmo muito legal. Ele peca ali nos 30% da história, ela acaba ficando bem devagar, bem lenta, não acontece muita coisa. Eu acho que os pontos de interesse que ele poderia trabalhar, ele acabou deixando de lado e a história ficou de fato monótona e eu perdi o interesse, basicamente. Daí eu comecei a ver a série e o meu interesse foi total pra série e eu acabei esquecendo do livro, deixando ele pra lá. Eu não tava conseguindo, sabe quando você tá aquela luta pra ler? Você tenta ler pelo menos um capítulo, só que depois desse capítulo você já se distrai, você vai fazer outra coisa, você já perde a vontade de ler de novo. Eu tava assim, eu não tava sentindo aquele ânimo de continuar a leitura, apesar da premissa ser interessante, do universo ser interessante, das tramóias que vão acontecer ali eventualmente, que agora eu sei, né, por causa da série, mas que são interessantes, só que no livro pra mim não funcionou muito bem. Depois a gente tem A Fúria e a Aurora. Esse é um livro que eu acho que eu nem cheguei a falar dele no canal, falei no off, assim, pra um vídeo do Catarse. É um reconto de Mil e Uma Noites que eu tenho aqui na minha casa desde os primórdios da sociedade. Tenho esse livro há muito tempo aqui em casa e eu sempre guardei ele pra um tempo onde eu quisesse ler justamente essa coisa com um pouquinho de romance, mas também esses elementos Arábia Saudita, os negócios de deserto que eu amo. E assim, foi complicado, porque a autora, eu fui percebendo que o estilo de escrita dela é um pouco fabricado. Ela tem uns momentos em que a escrita dela é muito simplória, é basicamente diálogo assim, e não tem muita substância. E de repente, ela despiroca em fazer mega descrições, e ela fala da seda, e das cores, dos perfumes e dos cheiros. Só que tipo, você consegue ver exatamente o parágrafo onde ela fala, agora eu vou fazer uma descrição muito bonita, muito poética, muito, né, não sei o que. E depois ela continua naquele estilo de escrita um pouquinho mais pobrinho. Então não ficou natural, ficou aquela sensação de que você pausava a narrativa justamente pra autora brincar com as palavras. Fora que eu não consegui me apegar aos personagens, eu achei eles bem genéricos, assim, achei bem rasos, né? Nenhum deles saltou da página pra mim, nenhum deles me convenceu. Assim, a gente sabe que é um reconto de uma história famosa, que na história original tem ali já as motivações de por que tudo isso tá acontecendo, mas aqui no livro dá a entender que existe algum motivo mágico, algum motivo muito que, tipo assim, será uma grande revelação na história do porquê o cara ali, no caso, né, o sultão, sei lá qual é o nome do cara, ele precisa matar uma mulher todos os dias, ele se casa com a pessoa, né? Ele se envolve lá com uma mulher e ele mata uma mulher todo dia. A protagonista consegue ficar enrolando ele por vários dias, né? Então, por que ele precisa matar essas mulheres? Não sei quais as motivações do Mil e Uma Noites, mas aqui a autora dá a entender que existe uma motivação maior e que vai ser uma grande revelação. Só que eu acho que em certo ponto da história, a forma como ela vai conduzindo, meio que a gente precisa ter esse contexto pra gente conseguir se importar, pra gente conseguir imergir mais na história. E ela deixa isso exatamente lá pro final. Como que eu sei? Porque eu abandonei o livro, né? Eu sei porque eu procurei um resumo depois. E é tipo a grande revelação do final. E depois tem um outro livro, uma duologia. Então eu não tive saco de continuar, eu não tive paciência. Na minha cabeça ia ser muito melhor e não foi. Aí um que eu li recentemente pra um vídeo de lendo os favoritos dos criadores foi O Serpente e as Asas Feitas de Noite, que, assim, eu já esperava que ia ser uma farofona, que dizem que é uns jogos vorazes, só que com vampiros, né? Eu achei a escrita também muito fraca. A autora, ela cria esse cenário que não é necessariamente muito antigo, mas ele não é moderno, misturado com uma escrita um pouco moderna, barra fanfic, barra geração Z. Uma coisa que eu lembro que me incomodou, que tem um infodump, assim, do universo no começo, então você não se sente vivendo nesse universo, você sente que você foi jogado e te deram uma página, assim, com explicações de como funciona o universo. Eu gostaria de ter visto essas coisas sendo apresentadas pra mim aos poucos, principalmente por ser, né, nomeada ali
uma fantasia épica. Assim, do momento que eu percebi que a dinâmica do livro ia ser uma protagonista cercada de vampiros bombados, o que eu já sabia, né, que era uma romantasia. Eu já devia ter esperado isso do livro. Mas quando eu vi na prática, eu falei, eu acho que eu não tô com saco. Falei isso. Negócio do Josh, da Amber. Tem uma hora que ela esbarra no cara e ela acha que é uma parede, mas na verdade é o peitoral dele. Ela confunde com uma parede, sabe? Então tem essas coisas meio cringe que infelizmente não deu certo pra mim. Outro livro que eu abandonei também, que eu vou passar muito rápido, que eu já falei dele aqui algumas vezes, é o James, que eu acho que não funcionou pra mim. Eu sei que eu não reconto de uma história, de um clássico que é infanto-juvenil. Então, o reconto, ele só vai trazer esses mesmos acontecimentos do livro original, só que pelo ponto de vista de um outro personagem, que é um personagem incrível, um personagem muito interessante, que também, infelizmente, eu queria ter visto mais dele, queria ter entrado mais na mente dele, aprofundado mais, o que não acontece muito, infelizmente. O autor lida com essa história um pouquinho no nível raso, bastante diálogos e esses acontecimentos meio infanto-juvenis também acabaram me distraindo, e ele é bem 880, às vezes ele tá nesse tom mais leve e do nada ele tem algumas cenas mega pesadas, mega tensas. Eu acho que faltou alguma coisa pra mim, pra conseguir também me prender ali na história. E o último livro que eu tenho pra falar pra vocês, que eu abandonei no ano de 2025, é o Aos Prantos no Mercado, que eu comecei gostando, é uma biografia, só que eu acho que eventualmente ficou cansativo. Sabe aquela biografia? Assim, quem sou eu pra falar da vida da pessoa, né? Por isso que eu não avalio, não dou nota pra biografia também, porque é a vida de alguém. Mas eu acho que também é um livro que poderia ter sido contado em 50, 60 páginas. Tem uma hora que ele se estende, ele fica um pouco repetitivo, ele fica falando bastante de comida. Você já entende em certo ponto como que foi a dinâmica da família dela. Ela tem todo um trauma com a mãe, né? Que a mãe também falava coisas horríveis. Mas, de certo ponto, você fala, beleza, já saquei tudo. Só que daí tinha mais 60% de livro e eu acabei deixando pra lá. Bom, agora vamos falar sobre as decepções. Livros que eu tava mega empolgado, que eu achei que ia ser 5 estrelas favoritado. Infelizmente não foram. Vou começar com o Mickey 7, que teve adaptação de filme, né? Inclusive com o diretor de Parasita. Achei uma combinação muito aleatória. Mas o Mickey 7 tem essa sinopse muito interessante de um cara que toda vez que ele morre, ele é revivido pela tecnologia ali e mantém as memórias do Mickey anterior. Então o protagonista, ele já é a 7ª versão, com todas as memórias dos outros Mickeys que morreram antes. Só que é muito mal aproveitado, a história não acontece muita coisa, fica indo e vindo de missões e fica tentando se esconder, né, porque acontece uns rolês ali, eu não vou contar. Sabe aquele livro que também entrou aqui e saiu aqui? Eu não tenho muitas lembranças, eu tenho alguns vislumbres de alguma cena, mas ele é bem meia bomba. É bem aquela coisa, tipo, entretém, é divertido, é uma leitura legal, você lê super rápido, mas ele também termina assim num cliffhanger, uma reviravolta ali que ele abre possibilidades para um segundo livro. Existe esse segundo livro lá fora, mas eu não sentia vontade de continuar também. Eu falei, foi um livro legalzinho, sabe? E ficou nisso mesmo. E eu esperava muito mais, eu esperava que ele fosse, nossa, fazer uma coisa estrondosa com essa premissa que é maravilhosa, não soube aproveitar, infelizmente. Bom, eu tive uma experiência difícil, assim, com 3, da Valérie Perrin, que é uma autora que muita gente ama e eu queria amar demais. E não foi ruim, tá? Esse livro foi bom, foi legal, só que eu também acho que ele foi, gente, um livro extenso. Aquela sensação de, pelo amor de Deus, acaba. Nossa, eu acho que foi a história mais traumatizante no sentido de parecer que o livro não vai ter fim mais. Que você tá fadado pro resto da vida a ler esse livro. Eu achei que ficou também, ali na meiuca do livro, né? Já tava cansado, já tava querendo que a história acabasse. O que é triste, porque algumas conexões, algumas revelações que a autora traz lá no final são muito boas. Quando ela conecta os pontos e você entende várias coisas que você viu até agora, é sensacional. Mas também eu acho que é um livro que poderia ser cortado ali em umas 200 páginas fácil. E esse cansaço me pegou tanto que eu fiquei bloqueado, assim, pra ler outros livros da Valérie Perrin. Já tem vários sendo lançados, né? Já tem mais 2 aqui no Brasil, vai sair mais um ano que vem. E por causa disso eu não me animei continuar com a autora. Eu sei que muita gente ama, então se você acha que eu posso ser convencido de dar uma segunda chance, comenta aqui embaixo. Olha, eu vou colocar o meu único livro da Frida aqui também, que não foi da série A Empregada que eu li, que é o Nunca Minta. Ah, Jeff, você tinha expectativa de dar 5 estrelas favoritado? Não, mas eu tinha expectativa
expectativas de que fosse ser aquela farofona que entretém, assim como foi A Empregada, que inclusive eu gostei muito do primeiro livro da Empregada, assisti o filme esses dias, maravilhoso, tá? Fica a dica. E o Nunca Minta, eu achei ele o suco do clichê, todas as coisas de clichê de suspense possíveis a autora colocou nesse livro. Esse negócio de um casal, eles vão ficar hospedados ali numa casa, porque tá nevando, e eles não conseguem sair com o carro deles, aí eles têm que esperar a tempestade passar, aí chega lá, não tem sinal de telefone, começa a acontecer coisas estranhas, eles precisam usar o telefone, não tem, convenientemente, né? Literalmente tem uma estante que puxa um livro e abre uma passagem secreta. E eu também achei o final muito mirabolante. Eu achei que acontece algumas coisas assim que é muito suspensão de crença, é impossível você acreditar que essa história aconteceria no mundo real. É aquela coisa Frida, sabe? Um negócio meio absurdo, meio too much. Foi divertido, mas eu esperava um pouquinho menos desse clichê. Você termina a história com essa sensação de que foi um livro meio bobalhão, sabe? Assim, não esperava totalmente seriedade, mas eu esperava que fosse um pouquinho menos bobalhão. Aí, eu me decepcionei muito com A Casa Eterna da Escuridão, que é do Riley Sager. Depois que eu li o Família Hope lá, que também é um livro que divide muitas opiniões. Muita gente ama, mas muita gente também não vê graça, não entende o hype, detesta, enfim. Eu sou do time que ama completamente o entretenimento que ele trouxe. É um livro que te mantém preso do começo ao fim, que você fica muito viciado em saber o que rolou naquela casa. A forma como ele conduz a história também te deixa maluco pra saber, porque aqui ele já puxa mais pro terror, começa a acontecer algumas coisas meio atividade paranormal, negócio meio invocação do mal, sabe? Algumas cenas sinistras. Inclusive tem uma cena lá que eu lembro que uma das crianças vê um espírito, um bicho, ela fica apavorada e tem todo um auê. Tem coisas ali na história que você fica, meu Deus, o que será que tá acontecendo? Aí ele caga quando ele explica. É, assim, nossa, muito decepcionante a forma como ele conclui esse caso. Eu não tinha expectativas de certas, tipo, eu não queria que terminasse de uma forma exatamente X ali, mas a forma como terminou não foi suficiente pra mim. Muita coisa ficou em aberto, eu senti que o autor pegou muitos desses elementos de terror, foi só pra dar cagaço no leitor mesmo, porque não faz sentido na história, ele não explica, fica meio no ar, fica meio jogado. É um livro com bastante furo pra mim. É um livro que ele é contado entre passado e presente. O presente chatíssimo e o passado é onde a história de fato brilha. Eu fui lendo assim e cada vez mais o meu semblante caindo enquanto eu tava lendo, porque o livro não tava sendo tudo aquilo que eu queria que ele fosse. Bom, o próximo livro é muito complicado pra mim, que é A Vegetariana, porque assim, eu entendo todas as mensagens que esse livro quer passar, eu reconheço a profundidade no tema ali, né, e na forma como é trabalhado pelo autora, não tenho certeza. Todas as metáforas do livro ali, elas vão apontar pra essa mensagem de como as mulheres são vistas como objetos, né, pelos homens e toda a coisa da sociedade patriarcal. É sobre o aprisionamento dentro das restrições e das regras sociais, lá. Beleza. Eu acho que a história, por mais que ela seja muito curta, tem 170 páginas mais ou menos, ainda assim acabou sendo um pouco repetitiva. Eu acho que caberia muito dentro de um conto, muito rápido, de 60 páginas, contaria a mesma história, seria um pouquinho mais agradável. Então eu só achei que ele eventualmente ficou meio chatinho, assim. Eu entendi tudo que ele tinha pra falar, mas poderia ser menor. E eu tava gostando do livro no começo, sabe? Porque ele tem um tom sombrio e ele tem umas cenas, um desenvolvimento, assim, uma forma de contar muito bizarra, que atrai bastante você como leitor, mas eu só achei repetitivo mesmo, achei que ficou cansativo a partir de certo ponto. Bom, preciso falar que me decepcionei bastante com The Devils, do Joe Abercrombie, que inclusive vai sair vários livros dele ano que vem aqui, né, pela Aleph. Assim, o que me conforta é saber que o The Devils é totalmente diferente do estilo conhecido do autor, porque eu não gostei dessa história. Eu achei que aqui ele é uma jornada épica de fantasia medieval, só que muito puxado pro humor. E é um humor que às vezes até me lembra bastante John Scalzi, assim, que o que eu mais gosto no John Scalzi é justamente o humor. Só que o John Scalzi, por exemplo, eu sinto que ele tem um balanço muito bom em saber a hora de parar de fazer piada e dar um pouquinho de seriedade pra história. E aqui acabou sendo um livro que são vários episódios meio bobinhos, assim, e também um pouco cansativos, porque é só eles indo de ponto A pra ponto B pra ponto C. Eles estão fazendo essa jornada meio como uma road trip ali, né? E eles vão passando por peripécias e é tudo muito engraçadinho, é tudo com ironia e sarcasmo e aquela coisa que balanceia, né? O humor com o sangrento. Porque eu sei que o autor sabe fazer bem nos outros livros, mas aqui eu acho que ele pesou a mão demais. Eu queria que fosse um pouco mais sério o livro. Eu acabei também achando muito cansativo. Depois de certo ponto, eu já tava farto, assim. Sabe quando
você já começa a perceber, no exato momento em que o autor vai colocar uma piadinha, eu já tava prevendo os movimentos do autor e isso tirou o gosto total pra mim da história, sabe? E pra gente encerrar as decepções, eu quero falar do Delicada Coleção de Ausências, da Aline Bay, o que é muito triste, tá? Eu estou em luto. Tô aqui, ó, de preto, em luto, por colocar esse livro na lista, porque eu amo demais a Aline Bay, uma das minhas autoras nacionais favoritas, mas esse livro em específico não funcionou pra mim. Eu gostei muito da temática que ele trabalha, que é o abandono, e a forma como ela conta isso é dilacerador, né? Como todas as outras histórias da Aline Bay. O que eu senti aqui é que depois da metade do livro, ele me perdeu um pouco. Eu comecei a ficar também desconectado da história. Não sei se eu tava achando chato, não sei o que rolou. Mas eu lembro que eu comecei muito envolvido, nossa, muito mesmo. Eu amei a primeira metade do livro. Aí eu parei de ler e fui continuar o livro no dia seguinte. Esse também eu senti que foi um erro, que era um livro que eu talvez devia ter engolido assim de uma vez só e sentido todas as coisas de uma vez. Essa quebra acabou me desligando, porque quando eu voltei não estava tão interessante quanto na primeira metade do livro. E a Aline Bay também é uma autora muito de sentimentos, em vez de acontecimentos, né? Porque os acontecimentos dos livros dela é tipo, eu fui na quitanda, tomei café, depois eu fui ver o seu Zé, sabe? É bem cotidiano, né? O que pega mesmo são os sentimentos dos personagens e todas as coisas que eles estão passando ali, os traumas, enfim. Foi legal, mas também não teve aquele mesmo impacto que eu tava esperando das minhas outras experiências com a autora. Então foi uma decepção, mas não foi assim, longe de ser ruim, tá? Pelo amor de Deus. Mas agora, falando em ruim, vamos falar dos que eu de fato odiei. Os livros que eu dei uma estrela e meia. E assim, são livros que não funcionaram pra mim, mas eu sei que muita gente gosta. Nunca saberemos o que aconteceu pra esse livro não funcionar pra mim, se talvez funcionaria em um outro período, não sei. Porque eu digo assim, o primeiro deles é o Battle Royale, né? Que é um livro que todo mundo ama. Eu já falei diversas vezes, então também não vou me estender aqui. Mas eu esperava também mais profundidade, mais contexto. Eu gostei das mortes, que são mortes bem diferentes, né? Mas eu não consegui me conectar com nenhum dos personagens, não consegui me importar, gente, com ninguém desse livro, do começo ao fim. E, consequentemente, eu não me importava com o que acontecia com cada um deles. Eu achei o tom estranho. Algo ali no livro me impedia de conseguir aproveitar a história. Sabe quando você tá lendo, mas parece que o negócio não vai? É o que eu senti com Battle Royale. Eu achei que foi um monte de cenas de mortes juntas ali, sem uma cola pra unir todas essas cenas. Que essa cola fosse também o que traz o teu interesse pra história. E eu, por ver cena de morte, só ficar lendo cena de morte, né? Não foi minha praia. Bom, vamos falar agora sobre Galápagos. Gente, eu não lembro nada desse livro, pra ser muito sincero. Esse livro foi um sonho febril, é do Kurt Vonnegut, tá? É um clássico de ficção científica. Eu achei um livro muito confuso. Ele tem uma premissa que até que é interessante, só que parece que essa premissa nunca chega. O autor, ele fica num vem aí eterno e vem aí lá no final, sabe? Nas últimas 10 páginas. Nossa, eu lembro que eu lia... Eu ficava, o que eu tô lendo? O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. E não é da escrita difícil. A forma como ele conduz a história meio que não faz sentido. É um vai e vem também. Fica pulando entre perspectivas, entre linha do tempo. Eu tava achando muito maçante num nível de, assim, não suportar ler uma página sem ficar... E ele também tem um tom de sátira, porque ele vai fazer algumas críticas em relação a questões da sociedade. Só que a sátira dele, eu achei ela um pouco superficial também, até a forma como ele aborda essas críticas, e sem graça. Não tem aquele impacto, aquele tchanzinho que você vê a sátira e você fica, nossa, aqui ele foi muito sagaz, eu não senti isso em momento nenhum. Assim, eu tô vendo aqui minhas opiniões de quando eu li, eu escrevi assim, parece que você tá dentro de uma mente com TDAH. É essa a sensação de ler o livro. O que eu tenho um pouco, né? Então, imagina, foi complicado. Agora, complicado mesmo, pelo amor de Deus, por trás de seus olhos. Gente, o que foi esse livro? Esse livro, ele tem uma reviravolta que ela é completamente absurda. Ela tem um toquinho, um elemento paranormal, mas assim, você precisa fingir até acreditar, fingir que tudo é possível no mundo pra fazer sentido. É muito absurdo. É um dos finais mais absurdos e mais ridículos que eu já li na minha vida. Toda a condução da história também tem, acho que eu me lembro, são duas protagonistas, duas meninas lá. Eu achei uma mais chata que a outra também. Eu não suportava ler o ponto de vista dessas personagens. Eu não tava nem aí pro que tava acontecendo. Depois que vai adicionando esse elemento paranormal, até que você fica tipo, sabe, pra onde será que vai levar isso? Levou o pior lugar possível.
Gente, eu acho que eu nunca li algo tão absurdo na minha vida. Sabe aquela sensação de eu não acredito que os meus olhos estão vendo isso que tá acontecendo? Ainda tem série, né? O livro ainda ganhou adaptação. Eu achei um tédio, eu achei que o livro também, em certos momentos, ele dava uma impressão que ele tava tentando ser aquele thriller, tava tentando ser a Liane Moriarty, sabe? Colocando dramas de família e coisas pesadas misturado com suspense. Eu senti, assim, esse toquinho de quero ser Liane Moriarty. E não foi, amigo. Tente novamente. Amiga, né? No caso, que é Sarah Pinborough. O próximo é um romance de cowboy, que eu não falei no canal. Eu li ele no off e eu fiz um vídeo pro pessoal do Catarse, que é o Toda Pra Mim. Na época que eu li esse livro, tava todo mundo do Catarse ensandecido com os livros de cowboy. Todo mundo falava disso o dia inteiro lá no grupo. Falei, vou ler um, vou pegar um. Qual que vocês recomendam, né? Aí falaram sobre essa série aí. Falaram que o segundo livro era melhor que o primeiro. Eu comecei pelo segundo livro, que é aquela situação de cada livro é um casal diferente, né? E assim, gente... A impressão que eu tive é que a autora, ela tem alguns, não fetiches, mas ela tem umas cenas clichêzinhas de romance na cabeça dela, que parece que ela tem vontade de colocar na história, ou tem vontade de vivenciar, só que ela coloca todos. Todos possíveis. Até tipo assim, a cena onde a protagonista tropeça, só que ela cai justamente nos braços do cara. Ou a cena onde ela dá de cara com ele, ele está saindo do banho enrolado só na toalha. Sabe, os maiores clichês possíveis do romance, ela conseguiu unir todos, absolutamente todos, num livro só. Então, eu também não gostei dos personagens, achei personagens muito ruins. Ele tenta ter uma vibe engraçadinha, uma vibe meio pastelão, assim, de vez em quando, meio sessão da tarde, que não fez muita coisa pra mim, assim, não me encantou, não me gerou sentimentos. Eu fiquei até, na verdade, comecei a ficar com raiva do livro. Outra coisa que eu tô lendo aqui é que eu não lembrava dessa cena, tá? O cara, ele olha pra ela e diz que o jeans apertou. Porque ficou duro o negócio ali, né? Então ele olhou pra ela e o jeans apertou. É cheio de coisas assim. É de todo ruim? Não é de todo ruim. Eu dei uma estrela, eu dei 2 estrelas. Tá? Mas não se compara com outros romances infinitamente melhores, muito mais bem feitos. Eu achei ele só bobo, assim, meio que a autora não via a hora de escrever algumas cenas específicas, aí ela botou esse monte de cena no livro e ela tentou depois ligar essas cenas com alguma trama que também não tem muita profundidade, tá? Eventualmente ela vai tentar dar algumas camadas pros personagens, mas também eu senti que já era tarde demais. Não funcionou, não rolou. Agora eu vou colocar o meu capacetinho de proteção pra não ser mastigado pelos fãs nos comentários. Mas, gente, tenham em mente que eu amo demais o autor, que é o Stephen King, tá? Eu amei 95% das coisas que eu li dele, mas A Longa Marcha, que ele escreve com esse pseudônimo do Richard alguma coisa, né? Richard Bachman. Eu já li 2 dele com esse pseudônimo e eu odiei os 2, que é o Concorrente e esse aqui, A Longa Marcha. Mas assim, eu amei o filme, a adaptação de O Concorrente, e falam que o filme da Longa Marcha também é muito bom, que eu vou ver depois em algum momento da minha vida. Mas eu já comecei a ficar entediado com esse livro e achar chato no começo. Aí eu falei, eu vou dar uma oportunidade, né? Vou seguir, porque vai que ele começa a ficar mais legal. Não, não ficou mais legal. O medo que eu tinha é que ele fosse, que é A Longa Marcha, né? Personagens que eles vão participar de um negócio lá em que eles precisam caminhar, e se você parar de caminhar, você morre, porque eles atiram em você. Então, só vai sobreviver quem chegar até o final. Aí você pensa, você fica com aquele medo, né? Ai, acho que será que vai ser um livro só de gente andando e é isso? É. É só isso. Tem ali as conversas e tal, mas assim, não me interessou muito. Me incomodou também essa coisa que o Stephen King tem de sexualizar as mulheres, e isso logo nas primeiras 30 páginas já tinha um monte de peito e... Ai, sabe? Ele tem muitos personagens também, e outra coisa que infelizmente eu achei que todos eles pra mim foram só nomes numa página. Eu não consegui nem visualizar, nem dar um rosto pra esses personagens, muito menos me aproximar deles, me conectar. A intenção, você vai vendo ali da história, que é ver a loucura desses personagens, né? Eles espiralando nessa loucura, nessa decadência. Só que nem isso foi suficiente, nem isso acho que foi feito de uma forma que prende. O final também não é necessariamente o final ruim do King, mas foi aquele final, tipo, não vejo a hora de acabar esse livro e ir lá tomar um sol. Negócio meio apressado, assim. Enfim, esse livro não... É outra coisa, assim, que parece que eu nem li. Foi um sonho febril. Longa Marcha. Olha como eu não tenho medo do perigo, porque o último livro que eu quero falar pra vocês é Além do Planeta Silencioso, do C.S. Lewis, que também é um clássico de fantasia. Ele escreveu isso aqui num desafio que o Tolkien deu pro C.S. Lewis, né, de escrever um universo inventado, alguma coisa assim. E eu comecei envolvido, eu fiquei muito curioso, porque a gente tem algumas cenas muito bizarras ali no começo, e daí os personagens, eles vão
para esse outro planeta, e ali ele vai construir toda essa nova fauna, flora, o cenário desse novo planeta. É basicamente um grande livro pro C.S. Lewis falar: olha como eu sei criar um universo que não seja o nosso próprio, olha como eu sei criar coisas de fantasia, coisas diferentonas, e não tem muita graça, assim. Inclusive, o próprio universo inventado que ele criou ali não me atraiu muito, eu não curti. O que mais me pegou foi justamente isso, o livro parecer um workshop de escrita, de criação de mundo, e não ter uma trama muito envolvente, nem tem muita trama, na verdade, pra, né, despertar o seu interesse e fazer a coisa andar ali. Ele tem uma jornadinha michuruca que ela vai explodir ali numa mensagem sobre a humanidade e todo um negócio de filosofia sobre as falhas do ser humano, o que também acaba sendo até um negócio meio discurso, eventualmente. Tipo, parece que chegou no momento em que o autor ia colocar a mensagem por trás do livro ali pra gente, tudo de uma vez. Não bateu, não casou. Tipo, eu entendi, ele foi capaz de criar um negócio ali, mas quanto mais eu ia lendo, mais também ia ficando mais complexo, ele vai criando um monte de nomenclatura, são uns nomes também difíceis de, de absorver. Eu lembro que ficou visualmente confuso também, sabe? Você tava ali também, não conseguia. E esse foi o último livro dos piores que eu li esse ano. Assim, comparado com os melhores livros do ano, eu não tive nada muito extremo, sabe? Eu não tive nenhum livro. Além, acho que Por Trás de Seus Olhos é o meu menos favorito. É o que eu mais odiei, é o que eu mais achei ridículo. Mas assim, não teve nada muito, que ódio desse livro, não acredito que eu perdi meu tempo lendo essa história. Foram só leituras que não funcionaram, que, sabe, tá lá, aconteceu. Então por isso que esse vídeo também tá até meio sem graça, eu acho, porque não tem muita emoção. Eu espero que vocês entendam também, né, que tudo isso aqui foi a minha experiência com o livro, mas eu tenho plena consciência que muitos desses aqui são favoritos de vocês. Respeito sempre. Eu queria muito ter gostado desses livros também, assim como muitos de vocês, mas pra mim, infelizmente, não rolou. E essas são as decepções do ano de 2025. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda assim você ficou curioso pra ler algum desses livros, né, eu vou deixar meu link da Amazon aqui na descrição. Você comprando seus livros ou qualquer outra coisa usando o meu link da Amazon, eu ganho uma pequena comissão, assim você ajuda super o meu trabalho. Ou você pode também se tornar um apoiador do meu Catarse, que é outra forma de você me ajudar com que eu consiga sobreviver de YouTube e viver de criação de conteúdo. Então você assina com um valor mensal ali, você recebe vídeos antecipados, vídeos extras, tem o grupinho no WhatsApp, a gente tem leituras conjuntas todo mês. Agora no comecinho de janeiro a gente tá lendo o Sob a Redoma do Stephen King, a gente vai discutir ali na primeira quinzena de janeiro, então super dá tempo também de você entrar e ler com a gente. E tem os bastidores do canal, eu tô sempre ali contando até minha vida pessoal, tô sempre interagindo com todo mundo. A gente é um grande grupo de amigos, assim, a gente tá todos os dias juntos trocando ideias e falando bobagens. Se você se interessou, o link do meu Catarse tá aqui embaixo pra vocês. Eu vou ser muito, 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 muito grato se você puder assinar, beleza? Mas também, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Não deixe de dar um joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!